Amigos do Futebol Association, a temporada 2020 de futebol vai chegando ao seu final. Já estamos no segundo mês de 2021 e somente agora teremos os jogos finais da temporada 2020. Isso quer dizer que com o pouco espaço de tempo que tivemos nessa última temporada e que por certo teremos na próxima temporada, os jogos serão seguidos, muito próximos um do outro. Isso porque o tempo é escasso, a quantidade de jogos é enorme. São diversos campeonatos a serem disputados pelas diversas equipes de futebol, não só no futebol brasileiro, bem como no futebol internacional. Com isso, há uma dificuldade muito grande para que se tenha bons espetáculos do ponto de vista técnico e tático. Porque o tempo de treinamento é escasso. A rotatividade de treinadores é muito grande dentro dos clubes, porque os dirigentes querem, de imediato, resultados positivos, não analisando as condições que os técnicos de futebol têm no momento para trabalhar, principalmente pelo escasso tempo de treinamento. Então, o que vemos e o que dependem os clubes e aqueles que têm melhor quantidade de caixa e que podem investir em jogadores experientes, jogadores que entendem taticamente as mudanças e as variações táticas de um jogo de futebol, levam vantagem do que clubes com menor investimento financeiro, que têm que se socorrer de jogadores da base, jogadores recém-saídos ou ainda jogando nas categorias de base sub-20, sub-17. Então, esses clubes de menor investimento que não têm uma base bem preparada, que não têm uma base bem sólida, que depende muito de empresários, que detêm apenas 30, 35% dos direitos federativos dos seus jogadores, vem uma dificuldade grande e vão buscar nos clubes de maior investimento jogadores recém-saídos da base e que fazem até bons campeonatos, mas que não estão no nível dos jogadores mais experientes e melhor preparados tática e tecnicamente. Tem que haver uma reformulação na maneira de agir, principalmente dos dirigentes de futebol, que tem que achar um jeito. E esse jeito é simples, basta analisar bem, de escolher o técnico adequado para a sua equipe de futebol. Não é porque um treinador às vezes tem bons resultados numa equipe e vai numa outra equipe e não consegue esses mesmos resultados. Depende muito do trabalho que é feito dentro do campo. Como não há tempo de muito trabalho dentro do campo, isso aí já se torna difícil. Então vai muito da capacidade e experiência do treinador de conseguir passar para os seus jogadores, taticamente, a sua intenção, a sua sistemática de jogo para que eles possam desenvolver lá dentro do campo aquilo que é pretendido e que poderá trazer bons resultados no final das partidas de futebol. Todos sabem, o futebol é feito principalmente de resultados positivos. E para se conseguir resultado positivo, um time tem que ser bem trabalhado. E a base principal, o objetivo, melhor dizendo, principal, é a construção de jogada através do meio-campo para que haja uma boa finalização e que haja marcação de gols. O objetivo maior é colocar essa bola dentro desse gol. Então, para que isso aconteça, tem que haver um equilíbrio entre os três setores do campo. Defesa, meio-campo, que é o local, vamos dizer, o coração de uma equipe de futebol, que é o que cria jogadas para que os atacantes ou outros jogadores
que se movimentam dentro do campo de jogo possam finalizar com sucesso. Para que isso aconteça, volto a repetir, deveria de haver um número maior de trabalhos táticos, mas poucos treinadores, em curto espaço de tempo, conseguem passar taticamente ao seu grupo de jogadores aquilo que eles devem realizar aqui dentro do campo de jogo. Para isso, deveríamos ter no mínimo, 72 horas entre uma partida e outra, coisa que nem isso está sendo obedecido hoje em dia. Às vezes tem determinados clubes que fazem 3 a 4 jogos por semana, ou em espaço de 8 dias. Diferença muito pouco entre um jogo e outro, mal dá tempo de uma reabilitação e recuperação física de um jogador. E tenho visto também que em alguns clubes, o departamento de fisiologia e o departamento de educação física tem tido dificuldades para manter um nível físico desses jogadores, não só do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista aeróbico e anaeróbico dentro do campo de jogo. Mas é isso que temos para agora. Em época de pandemia, 2021, já começa com os campeonatos praticamente em cima do campeonato 2020, que mal está terminando. Mas o que vemos, não só no futebol nacional, mas também no futebol internacional, são as equipes melhor estruturadas, de melhor condição financeira, têm se sobrepujado sobre as demais, principalmente pelo que eu disse no início, porque contam com jogadores experientes e com capacidade de desenvolver, por ter bom entendimento tático, desenvolver isso dentro do campo de jogo, coisa que equipes menores não têm e sempre lançam mão, volto a afirmar, de jogadores jovens que ainda não estão 100% preparados, podem estar até fisicamente, mas taticamente, em termos de conhecimento do que acontece aqui dentro do campo de jogo, ainda tem muito o que aprender. Construir um novo time não é fácil. Claro, se você tem uma boa condição financeira e seu clube pode dispor desse bom montante para montar uma equipe de alta qualidade, com jogadores experientes, de bela qualidade técnica, fica fácil. Mas e aquelas que não têm? Então, principalmente esses clubes menores que estão disputando os campeonatos de segunda divisão ou Série B do brasileiro. Série B do brasileiro, que cada ano vai se tornando mais complicada, porque cada ano que passa temos visto que clubes considerados de melhor investimento têm caído para essa divisão, o que torna a classificação dos demais clubes mais difícil e tem que ter um trabalho muito bem feito para que esse objetivo seja alcançado. Futebol hoje vive muito em cima de estatísticas, então tudo que se analisa é por estatística. Posse de bola, que eu sempre falei que eu acho enganoso esse tal de posse de bola, porque se um time ficar defensivamente tocando a bola lá atrás no setor defensivo e não evoluir para o meio campo e para o ataque, ele pode ter muita posse de bola, mas vai proporcionar a esse time azul aqui, que está posicionado em termos de ataque, de realizar o objetivo principal, que é marcar o gol e, evidentemente, ganhar o jogo. Então, estatística também tem analisado individualmente os jogadores. O fulano joga na lateral direita. A temporada passada fez 10 jogos e fez um gol. A função dele não é fazer gol. Lógico que hoje essa movimentação de jogadores proporciona não só a laterais, bem como a zagueiros, volantes centrais de maior marcação, de realizarem investidas ao ataque e conseguirem fazer um gol. Mas claro que a responsabilidade maior fica para o meio-campo ofensivo, para os dois atacantes que jogam pelas laterais do campo, que são, quando caem por ali, são os pontas direita ou ponta esquerda, e mais o atacante centralizado, o atacante de área, o centroavante, que não só tem o papel de fazer um pivô para os jogadores que vêm de trás, bem como de finalizar com sucesso nas redes adversárias. Então,
Não adianta você fazer uma análise só em cima de estatística. Depende de como essa estatística vai ser feita, depende de como essa estatística é realizada e o que é levado em conta. Eu levo em conta, sim, um goleiro, quando é um bom goleiro, que joga melhor com as mãos do que com os pés, porque hoje é um absurdo o número de gols que tem saído lá do meio do campo, com bolas lançadas, chutadas, colocadas por cima dos goleiros que jogam por demais adiantado hoje em dia. Então, a função principal de um goleiro seria defender com a mão. Ele está jogando adiantado para tentar ser mais um zagueiro de espera, um líbero, o que eu acho um absurdo. Já foi dito aqui que essa saída de bola na defesa, com um lateral ou um zagueiro, dois zagueiros dentro da área, o zagueiro tocando de um lado para o outro, dentro da área e apertando o goleiro, invariavelmente termina com um chutão para frente. Então essas estatísticas de posse de bola, elas são relativas. A estatística deveria ser contada a partir do momento em que o jogador passa essa bola no sentido horizontal, passa essa bola da defesa para o meio-campo, do meio-campo para o ataque, e que o setor de construção de jogadas, que é o setor de meio-campo, tenha uma boa movimentação e possa colocar os atacantes em situação real de gol. Futebol necessita, sim, de mudanças. Mudanças não só na parte diretiva, lá de cima, para se dar mais tempo aos técnicos de futebol para trabalharem dentro das quatro linhas, bem como do calendário, que, volto a repetir, o calendário brasileiro mais do que nunca deveria estar feito e montado paralelamente, de acordo e igual ao futebol internacional. Porque aí as janelas de transferência de jogadores seriam ajustadas e os clubes não perderiam jogadores relevantes em meio à sua temporada. O que é difícil no futebol brasileiro, que isso acontece invariavelmente todos os anos. Futebol brasileiro precisa, nessa época de pandemia, com curto espaço de tempo entre um jogo e outro, se adaptar a essa condição. Ter um número maior de jogadores e melhor adaptados aos sistemas táticos de jogos. Não só jogador que entra em campo para fazer uma determinada função. Hoje o jogador é muito mais do que tecnicamente um exímio controlador de bola, um exímio chutador de bola, um exímio fazedor de bons passes. Não é só isso. Ele tem que ser inteligente, suficiente para entender taticamente o que lhe foi passado pelo seu técnico de futebol para que ele possa realizar dentro do campo de jogo. E não só ficar dependendo só do jogador mais experiente, que tem muito mais vivência aqui dentro dessa movimentação que o futebol exige, principalmente nos dias de hoje. Eu queria passar isso para os amigos do futebol internacional, porque o que acontece no Brasil acontece lá fora. Só que o futebol internacional, principalmente o futebol europeu, tem uma capacidade financeira muito maior de ter jogadores de um nível técnico e capacidade de assimilação tática superior à maioria do futebolista brasileiro, que depende muito mais de sua técnica do que sua compreensão do que vai fazer dentro do campo de jogo. Era o que eu tinha a dizer nesse dia para vocês, amigos do futebol internacional.